bem-vindos! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas posições que a gente usa no nosso dia a dia com o nosso paciente. Tem muitas pessoas que ainda não sabem como é que faz a anotação de enfermagem ou a anotação mesmo do cuidador no prontuário do paciente com alguns termos técnicos e não sabe às vezes qual é a posição que o paciente está. Toda vez que a gente chega no nosso plantão, a gente precisa descrever como é que se encontra o nosso paciente. Então, se o paciente estiver em posição de Fowler, como é que a gente vai escrever que o paciente está numa posição de Fowler se a gente não sabe qual é a posição de Fowler? Como é que é uma posição de Fowler? Então, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês para que serve as posições e como é essas posições. Então, continua assistindo o vídeo e vem comigo. A primeira posição que eu vou falar é a posição mais fácil. Qual é a posição mais fácil? É a posição dorsal. A nossa posição dorsal é a posição mais fácil, que é a nossa posição de repouso. Geralmente, quando o paciente ele está deitado no leito, ele está em repouso. Ele está ali em repouso, ele está em uma posição dorsal, que é a posição mais fácil e que é a posição que a gente mais encontra no nosso paciente. Uma posição que a gente não vai assim encontrar muito, só se for um paciente lúcido, é a posição ventral. A gente pode encontrar o paciente lúcido com essa posição ventral, mas a posição ventral, geralmente é utilizada para a posição de exames, para quem vai fazer exames da coluna e da região cervical, ou ela pode ser usada também para melhorar a oxigenação desse paciente, caso ele esteja com alguma dificuldade para respirar. A posição lateral, ela pode ser usada para exames e ela pode ser usada também caso o paciente ele esteja tendo algum tipo de convulsão, ele esteja ali passando mal em caso de engasgo. Então a gente geralmente lateraliza ele para que ele acabe não mordendo a língua, para que ele não sofra tanto nessa crise convulsiva que ele está tendo. Então a gente sempre bota esse paciente numa posição lateral. Uma posição que é parecida com a posição lateral é a posição de Simes. Essa posição ela é normalmente usada para fazer lavagem intestinal e para a gente também colocar supositório em paciente, seja RN ou se for um paciente adulto, para a gente fazer aquela lavagem legal. Geralmente a posição de Simes a gente bota do lado esquerdo, que é uma posição melhor para fazer essa lavagem intestinal e para o supositório fazer um efeito muito mais rápido. Temos também a posição de litotomia ou posição ginecológica. Essa posição ela é muito utilizada na ginecologia, porque ela facilita ali na coleta de exame para poder fazer o preventivo e acaba vendo melhor essas partes. E é uma posição também que deixa a mulher um pouco mais confortável e um pouco menos constrangida. Então a gente tenta sempre facilitar e deixar o ambiente o menos constrangedor possível na hora de fazer o exame preventivo e algum outro exame que precise fazer essa posição de litotomia ou posição ginecológica, que é a mesma coisa. Temos também a posição de Fowler, que é essa aí que vocês estão vendo. É uma posição que ela facilita a oxigenação do paciente caso ele esteja com alguma dificuldade, e também uma posição para quem vai fazer uma alimentação no paciente por via sonda. Quando a gente vai fazer uma alimentação por via sonda, é melhor que esse paciente ele fique em uma posição de Fowler. Temos também a posição de semi-Fowler. A gente pode utilizar essa posição de semi-Fowler para o descanso desse almoço, porque o paciente ele não vai estar tão levantado e ele também não vai estar tão deitado, ele não vai estar numa posição dorsal total. Então a gente tem a posição semi-Fowler, que não é Fowler e também não é dorsal. É uma posição que vai facilitar que o paciente tenha melhor digestão e que não retorne alimento. E a Fowler a gente utiliza mais para a alimentação e melhorar a oxigenação desse paciente também. Temos a posição de Trendelenburg. Essa posição ela é mais utilizada para fazer cirurgias abdominal. Essa posição geralmente ela é utilizada mais no centro cirúrgico, e também tem a Trendelenburg invertida, que também ela é utilizada para
fazer cirurgia. Então, essas posições de Trendelenburg, ela é utilizada mais no centro cirúrgico. Temos também a última posição, e não menos importante, que é a gênito peitoral. Essa posição ela é mais utilizada para fazer exames do reto e do cólon. Então é melhor que o paciente fique nessa posição para que consiga fazer o exame corretamente. Eu sei que é uma posição muito desconfortável e é uma posição também muito constrangedora, mas que é necessário para poder realizar corretamente o exame. Então, basicamente, são essas as posições que atualmente a gente tem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, vocês já sabem o que é que vocês vão fazer, né? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos que queiram e precisam saber também dessas posições, tá bom? Beijocas e até o próximo vídeo.